Gerenciamento do custeio ABC, ou seja, gerenciamento da ferramenta, tá certo? E aí a gente vai estar vendo outras situações também, onde praticamente a gente vai estar voltando ao que a gente já estudou, tá? Então vai ficar até interessante como uma revisão. Então vamos lá. Custeio ABC, então assim, o que é que a gente viu? Lá a gente viu o custeio ABC direto, né? Mas aqui a gente vê que ele tem gerações, né? Então aqui a gente vai trabalhar primeiro o custeio ABC de primeira geração, né? Uma introdução básica aqui, onde ele fala que esse tipo de custeio é uma metodologia de contabilidade de custos que busca atribuir os custos de forma mais precisa aos produtos ou serviços, considerando as atividades realizadas para produzi-lo. A primeira geração do ABC representou um avanço significativo em relação aos métodos tradicionais de custeio, oferecendo uma visão mais detalhada e acurada dos custos. Princípios básicos do custeio ABC de primeira geração são identificação das atividades. O primeiro passo consiste em identificar e classificar todas as atividades realizadas pela empresa para produzir seus produtos ou serviços. Essas atividades podem ser tanto primárias, ou seja, diretamente relacionadas à produção, quanto secundárias de apoio à produção. Tá? A alocação de custos às atividades. Os custos indiretos são alocados às atividades com base em um drive de custo, que é um fator que explica a variação dos custos de cada atividade. Por exemplo, o número de horas de mão de obra pode ser um drive de custo para a atividade de montagem. Cálculo dos custos por atividade. Após a alocação dos custos, calcula-se os custos unitários de cada atividade, dividindo o custo total da atividade pelo volume do drive de custo. Atribuição dos custos aos produtos. Os custos das atividades são atribuídos aos produtos ou serviços com base no consumo de cada atividade por esses produtos. A evolução do custeio ABC. Ao longo dos anos, o custeio ABC evoluiu para a segunda e terceira gerações, incorporando novas ferramentas e conceitos para aprimorar a análise de custo. As gerações posteriores do ABC buscam integrar o custeio com outras áreas de gestão, como estratégia e a gestão da performance. O custeio ABC de primeira geração representou um marco importante na evolução da contabilidade de custos, oferecendo uma ferramenta poderosa para as empresas que buscam uma gestão de custos mais precisa e eficiente. Custeio ABC de segunda geração, uma evolução da análise de custo. Então, o custeio baseado em atividade ABC de segunda geração representa uma evolução significativa em relação à primeira geração, ampliando o escopo da análise de custos e oferecendo uma visão mais abrangente da gestão empresarial. Principais características da segunda geração: foco nos processos. Enquanto a primeira geração se concentrava nas atividades individuais, a segunda geração amplia o olhar para os processos como um todo. Isso permite identificar gargalos, otimizar fluxo e reduzir custos de forma mais eficaz. Uma visão sistêmica a segunda geração do ABC busca integrar a análise de custos com outras áreas de gestão, como estratégia, a gestão da qualidade e a gestão da performance. A ideia é fornecer informações mais completas para a tomada de decisão estratégica. Múltiplos objetivos de custeio. Além dos produtos e serviços, a segunda geração do ABC permite analisar os custos de clientes, canais de distribuição, projeto e outros objetos de interesse para a empresa. Relação à análise de valor, a segunda geração do ABC incorpora conceitos da análise de valor, buscando identificar as atividades que agregam valor para o cliente, eliminando aquelas que não são essenciais. Uma comparação da primeira com a segunda, geração é o seguinte: com relação à característica, foco, a primeira geração, o foco dela é a atividade individual, já a segunda geração, o foco dela é o processo em cadeia de valor. Relação a objetos de custeio, a primeira geração trabalha produtos e serviços, a segunda produtos, serviços, cliente, projetos e outros mais.
Integração com outras áreas. A da primeira geração é limitada e a segunda geração ela já tem uma maior integração com estratégia, gestão de qualidade e algumas outras, certo? Relação com análise de valor, a primeira geração não tem uma análise de valor, já a segunda geração sim faz essa análise, tá? As empresas que buscam uma gestão de custos mais estratégica e eficiente, ao fornecer uma visão mais abrangente dos custos, a segunda geração do ABC permite identificar oportunidades de melhoria, otimizar processos e tomar decisões mais informadas. Falando um pouquinho já da terceira geração, né? As principais características da terceira geração seria o foco na unidade de negócio. A terceira geração do ABC busca entender como a unidade de negócio como um todo gera valor para o cliente. A análise se estende além das atividades internas, englobando também as interações com fornecedores, clientes e outros stakeholders, né? A cadeia de valor completa, né, com relação a isso. A análise da cadeia de valor se torna mais abrangente, considerando não apenas as atividades internas, mas também as atividades externas, que impactam o valor entregue ao cliente. Relacionado à integração com a estratégia, o ABC de terceira geração é fortemente integrado com a estratégia da empresa. A análise dos custos é utilizada para identificar oportunidades de melhoria, fortalecer a vantagem competitiva e alcançar os objetivos estratégicos. Múltiplas perspectivas. A terceira geração do ABC considera múltiplas perspectivas, com a financeira, a do cliente, a dos processos internos e a do aprendizado e crescimento. Essa abordagem permite uma visão mais completa da performance da empresa. Comparação entre essas gerações, né? A geração no caso, primeira geração, o foco dela é a atividade individual, objetivo, atribuição precisa de custos ou aos produtos. A segunda geração, processos, otimização de processos e redução de custos. A terceira geração, o foco dela é a unidade de negócio, ela visa o que? Geração de valor para o cliente e alinhamento com a estratégia. Esse aqui não é daqui. Aí qual? Isso aqui não. Tá. Implementação do custeio ABC de terceira geração, tá? A implementação da terceira geração do ABC exige uma abordagem mais estratégica e integrada. As principais etapas incluem definição da estratégia da empresa, ou seja, clarificar a visão, missão e objetivos estratégicos da empresa, o mapeamento de cadeia de valor, identificar todas as atividades que contribuem para a criação de valor para o cliente, tanto interna quanto externas, a análise da performance, avaliar a performance da empresa em relação aos seus objetivos estratégicos e identificar as áreas de melhoria. Implementação de um sistema de gestão, ou seja, desenvolver um sistema de gestão que integre as informações financeiras, estratégicas e operacionais. Comunicação e treinamento, comunicar os resultados da análise de custos para os gestores e funcionários e fornecer treinamento, deixa eu ver aqui, para o uso do sistema. Então, o custeio ABC de terceira geração representa uma evolução importante na gestão de custos, oferecendo uma visão mais estratégica e integrada da empresa. Ao conectar a análise de custos com a estratégia da empresa, a terceira geração do ABC permite identificar oportunidades de melhoria, fortalecer a vantagem competitiva e alcançar o sucesso a longo prazo. Um exemplo prático do custeio ABC, né? Vamos tentar ver assim. Imagine uma fábrica de móveis. Aí a gente vai fazer essa análise custeio mais ou menos tradicional versus o custeio ABC, tá? Então, no custeio tradicional, os custos indiretos de fabricação, aqui chamado de CIF, né, são alocados aos produtos com base em um único rateio, como, por exemplo, horas de mão de obra direta. Isso pode levar a distorções nos custos
por produção, que demandam mais atividade de acabamento, por exemplo, né? Podem ter seus custos subestimados, né? Como custeio ABC, a análise é mais detalhada. Como custeio ABC, a análise é mais detalhada, né? Identificação das atividades, como por exemplo, isso a gente está falando da fábrica de móveis, né? Foi identificadas as atividades as seguintes: corte de madeira, montagem, pintura, embalagem, inspeção de qualidade, manutenção de máquinas e gestão de estoque. Aí, a alocação de custos. Cada atividade recebe os custos indiretos relacionados a ela. Por exemplo, o custo da energia elétrica é alocado à atividade de corte de madeira, enquanto o custo dos materiais de embalagem é alocado à atividade de embalagem. Ou seja, começa a haver uma separação por departamento, né? Cálculo do custo por atividade. Como é que é feito? Divide-se o custo total de cada atividade pelo volume do drive do custo. Por exemplo, o custo da atividade de corte da madeira é dividido pelo número de metros lineares de madeira cortada. Então, vai ser feita essa divisão para poder saber item a item quanto é que gasta para a gente fabricar, né? Atribuição dos custos aos produtos. Os custos da atividade são atribuídos aos produtos com base no consumo de cada atividade por esses produtos. Por exemplo, uma cadeira que exige mais horas de montagem terá um custo de montagem mais alto alocado a ela. Exemplo numérico, né? Atividade, corte de madeira, custo total 10 mil. O drive do custo foi feito em 1 metro quadrado. Então, custo por unidade de drive é R$10 por metro quadrado. Tá? A montagem, 15 mil, 5 mil horas foi identificado. Então, no total ali, na divisão, ficou R$3 por hora trabalhada na montagem. Né? A pintura, o custo total foi de 8 mil, o drive do custo foi 2 mil peças, e aí foi dividido, foi encontrado que cada peça sairia por R$4 a sua fabricação. Né? Cálculo do custo do produto. Suponha que uma cadeira consuma 2 metros quadrados de madeira, 3 horas de montagem e uma peça de pintura. O custo da cadeira seria relação a corte de madeira, 2 metros quadrados vezes R$10, que dá R$20 do corte de madeira. Montagem, 3 horas, que daria o quê? R$9 as 3 horas de montagem, né? Uma peça, que no caso seria a pintura, vezes R$4, sairia a R$4. Ou seja, o custo total dessa cadeira ele é de R$33, entendeu? Com base nisso, a gente vai poder fazer aquele trabalhozinho, lembra? Formar o preço de venda, que a gente viu, foi mais uma ferramenta e a gente acabou esquecendo de falar ali, não foi? Então, benefício do custeio ABC nesse exemplo. Neste exemplo, o custeio ABC teve o quê? Uma precisão, pois ele permite identificar os produtos que demandam mais recursos e, consequentemente, tem um custo de produção mais elevado. Tomada de decisão auxilia na definição de preço na escolha de produtos a serem produzidos e na identificação de oportunidade de redução de custos. Exemplo aqui, gente, olha, eu achei bem interessante isso aqui porque quando a gente faz esse custeio aí, que a gente verifica, por exemplo, a gente vai fazer produto a produto, né? Exemplo. Aí eu vejo que naquela região lá, aquela fábrica, ela pode fabricar 5 mil cadeiras. E aí ela pode fabricar somente, sei lá, 300 mesas. Então, será que essas 300 mesas vai me gerar um lucro maior do que eu fabricar as 5 mil cadeiras? Pode ser que sim. Se isso acontecer, será que há vantagem eu continuar fabricando cadeira ali naquela região? Entendeu? Vocês entendem por quê? Muitas vezes uma fábrica ela abre uma demanda num local para fabricar um determinado produto e outro local ela fabrica outro, entendeu? Muitas vezes é por causa disso, porque a região tem aquela demanda alta, entendeu? Então eles visam essa situação. Melhoria de processos, né? Permite identificar as atividades que geram mais custos e que podem ser otimizadas. O custeio ABC proporciona uma visão mais detalhada e precisa dos custos de produção, permitindo que as empresas tomem decisões mais estratégicas e eficientes. Bom, aí a gente vai aqui para o conteúdo web, rapidinho, que ele está bem
bem simplesinho o negócio, é só mais parte de leitura. A gente vai ter cálculo, mas a gente vai só observar esses cálculos, tá? Vocês estão escutando direitinho? Estou mexendo no microfone para lá e para cá, mas vamos lá. Então a gente tem uma problematização. A administração do Belo Center, em razão da forma com que apurava os custos, não observava que algumas atividades executadas pelos setores de apoio, compras e financeiro, estavam vinculadas diretamente aos serviços comercializados. Após uma análise dos processos de trabalho das respectivas áreas, você verificou que os gastos relacionados a pagamento das compras realizadas pela empresa possuem relevância e que deverão ser analisados para verificar os impactos junto aos serviços comercializados. Dessa forma, os dados verificados foram as áreas, né? Então, para essa empresa que foi verificado, as áreas financeira e compras, e aí as atividades, os drives, certo, jeito? Como a gente chamou ali naquele exemplo anterior, os drives ou atividades. O financeiro faz o quê? Registra a nota fiscal, emite pagamentos e arquiva documentos, tá certo? E aí também tem o setor de compras, que faz o quê? A emissão de compras e autoriza os pagamentos. Então foi verificado isso e foi verificado isso e foi visto que o custo para cada setor era esses aqui relacionados, né? 54 mil, 25.920, 16.700, 18.600 e 15.250. Passando adiante, aí para a execução das atividades, após realizar uma análise do processo, você concluiu que os parâmetros a serem utilizados, bem como as suas quantidades, serão. Então vamos lá. Levantamento, direcionadores, tá? Área: financeiro, registrar nota fiscal, emitir pagamento e arquivar documento. Compras: emissão de compras e autorizar pagamentos. Aí foi visto o direcionador, né? Número de registros contabilizados. Então, o valor que foi encontrado no setor que se gasta é esse aqui, certo? Aí como é que é feito esse cálculo, gente, para dar 54 mil? Então é visto o quê? É visto tudo que aquele setor gasta. Então, foi feita em loco essa observação, foi lá no financeiro, foi visto quem são as pessoas aqui que trabalham aqui que fazem o registro das notas. Sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas. Quem são aí foi monitorado todos os gastos relacionados a esses setores, entendeu? E chegou a essa distribuição. E aí, o que é que acontece? Foi feito os direcionadores, que eram o quê? Para mim saber qual é o valor ali que eu vou fazer, seria o quê? Hora trabalhada de pessoal? Não. Aquele setor ele é responsável por fazer o registro das notas fiscais. Então, quantas notas fiscais vocês registram no período? Então, com base nisso daí, eu vou fazer o rateio lá do valor, tá certo? Para a emissão de pagamento, quais são os números de pagamentos realizados? Porque o pessoal não trabalha lá para fazer isso, então preciso saber. Arquivar documentos, qual o número de documentos? Pode ser lá que seja só uma pessoa que faça tudo, entendeu? Mas eu vou ter que distribuir o salário dela aqui para cada serviço, porque uma hora ela está registrando as notas fiscal, outra hora ela está emitindo pagamento e outra hora ela está arquivando, entendeu? Aí a gente vai fazer essa separação. Para compras do mesmo jeito, a emissão de compras, número de pedidos e número de autorização. Aí você me pergunta, ó, tá vendo? São esses detalhes aí que acontecem. Tem que ser isso? Tem que ser os direcionadores? Tem que ser isso? Não, não tem que ser. Eles foram definidos pelo setor contábil. Foram esses direcionadores. Com base em quê? No estudo. Foi feito um estudo e foi visto que os melhores direcionadores eram esse. Mas aí você me pergunta, mas eu posso fazer por hora trabalhada? Pode. Qual o problema? Nenhum. Mas será que você vai conseguir distribuir melhor essa situação? Não, né? Então eu tenho que ir pelo serviço efetuado, né? Aí o nível de consumo para cada serviço comercializado será, olha só, aí tem o setor de locação, de alimentos e de estacionamento, o total.
Número de registros contabilizados na locação, 2.500, nos alimentos 900, estacionamento 200, deu esse valor. Número de pagamentos realizados na locação 1.800, na alimentos, tá? Isso aqui é o consumo dos processos, tá? Então foram encontrados esses valores. Vindo aqui embaixo, aí isso ali foi só dados que foram entregues, tá certo? Então chegou essas informações. Aí, de posse desses dados, você deverá determinar o valor da despesa para cada processo e atribuí-lo ao produto correspondente de acordo com o nível de consumo, além de comentar os impactos no gasto de cada um dos serviços comercializados. Aí vamos para cá. Primeiro passo, transformar as despesas dos processos em valores unitários de acordo com o consumo de cada um dos direcionadores. Então, olha só. Eu tenho a despesa, e aí foi visto o quê? Que o número de registros contabilizados foi de 54 mil, olha só, onde está 54 mil? Ó, nessa tabelinha aqui, ó, 54 mil, e a quantidade de consumo foi de 3.600, onde é que está a quantidade de consumo? Aqui, ó, número de registro contabilizado. Então foi visto que com locação. Aí locação de quê? Ah, gente, de equipamento, de qualquer coisa lá no setor. Locação, certo? Encontrou-se isso. Alimentos, de repente é alimentação lá do pessoal. Estacionamento, estacionamento para poder, o pessoal chega para trabalhar, alguma coisa tem lá, entendeu? Então foi encontrado 3.600. Então foi vista essas despesas, né? A quantidade de consumo, e aí foi pego aqui o valor de despesa, 54 mil, dividido pela quantidade de consumo, foi encontrado que esse setor, né, número de registro contabilizado, ele gasta R$15 por registro contabilizado. Aí foi feito por todos, né? Número de pagamentos, ó, 25, aí quantidade de consumo, foi visto que foi R$8 para esse setor. Número de documentos, aqui ó, 5, e assim por diante, tá certo? Então essas são as despesas do processo em valores unitários, tá certo? Aí vindo para cá, passo 2, determinar a despesa de cada um dos produtos de acordo com o consumo, multiplicados pelo valor unitário. Então, aí agora foi pego aqui, ó, cada um que teve seu consumozinho aqui, ó, tá vendo? De cada coisa, né? Multiplicado, tá certo? Pela sua, ó, multiplicado aqui pelo valor unitário que foi encontrado aqui nessa tabelinha. E aí, locação 2.500, certo? Vezes R$15, que deu 37.500. Esse setor de registro é responsável por 37.500 daqueles 54 mil, ó, que está aqui em cima. Tá vendo? Então agora eu consigo começar a mensurar o que o setor gasta. Então esse setor gasta 37.500. De alimento eles gastam 13.500 e de estacionamento R$3.000. Você começa a perceber que eles começam a separar o que é cada setor em cada situação que está gastando, tá certo? Aí número de pagamentos, olha aqui, nesse setor é 14.400 e assim por diante, tá? Feito para todos, encontrado aqui, ó, que no setor de locação é responsável por 83.100, os alimentos são 38.000 e aqui 9.360. Despesa de cada produto, tá? Aí os valores que não estão vinculados diretamente ao serviço, olha, valores que não estavam naquelas, se a gente fosse fazer um custo, certo? Onde a gente fala de gasto fixo, despesa fixa, esses gastos aqui tudinho estariam fora, tá certo? Aí olha aí quanto foi encontrado de valor, 130.470, certo? Só de gasto assim que não está atribuído a nada, não está atribuído ao produto, não está atribuído a nada, mas ele tem que aparecer de alguma forma na empresa, entendeu? E aí saber quanto é que cada um representa. Aí, comentários. O nível do consumo do produto de locação se apresenta com um grau de variação maior em relação aos demais. Esse fato pode ser encarado como normal, em função da proporção de vendas do empreendimento com esta configuração ser maior para a locação de espaço do que, propriamente, o serviço
do que propriamente o serviço de alimentação e estacionamento. Ou seja, esse gasto de locação é com o prédio, né, a fábrica em si, né? Aí vocês conseguem ver aí, ó, o quanto tem o gasto de locação, porque de repente, ó, com isso aqui, com um trabalho desse, você consegue ver que será que vamos dizer que o prédio seja colocado à venda, será que não vale a pena comprar, entendeu? É nessa daí que entra as situações, né? Aí é gerenciamento, tá? Ok, aqui deu para entender esse trabalhozinho aqui. Logicamente que depois vocês têm que assistir novamente, né? Porque assim é uma prática gerencial, tá, gente? É distribuir as informações, né? Aí vamos passar adiante aqui. Aí a gente também tem um exemplifique. Onde no exemplifique, ó, é dado uma outra situação, né? Onde fala aqui pra gente assim, ó, um fabricante de cosméticos com um mix de três produtos, produtos A, B e C, possui o seguinte processo de concessão de crédito. A empresa precisa identificar a participação de cada departamento na execução da atividade de concessão de crédito ao cliente. Então, eles têm lá ó, a captação do cliente, via de regra é exercida pelo departamento comercial, o cadastro do perfil da empresa. Não sei se vocês estão percebendo assim, mas é uma coisa muito, para você fazer essa análise aqui, é uma coisa muito de loco mesmo, né? Tipo assim, eu tenho que estar em loco para eu estudar como é que funciona aqui, porque às vezes a gente pode pegar uma empresa, cara, que a pessoa, sei lá, a pessoa abriu a empresa, mas o cara às vezes não sabe nem ler nem escrever. Imagine um negócio desse aqui, para ele entender. Então você tem que chegar lá e dizer, vamos ver aqui como é que funciona aqui o negócio. Então muitas vezes um trabalho desse aqui pode levar meses ou anos, né? Para você entender realmente como de fato a empresa funciona. Aí vocês entendem aí quando a gente fala de uma consultoria, né? Você pode chegar e dar uma consultoria para entrar e verificar o processo que a empresa faz e aí você ir melhorando cada situação, entendeu? Cada situação. Então, ó, foi verificado a captação do cliente via de regra exercida pelo departamento comercial. O cadastro do perfil da empresa tomadora é realizado pelo departamento de crédito. Aí tem a identificação da necessidade de crédito, é realizado pelo departamento de crédito. Ou seja, aqui está sendo dado só as atribuições. Faturar os pedidos, independente de se será à vista ou a prazo, é realizado pelo departamento de faturamento. Lançar os valores com recebimento à vista ou a prazo é realizado pelo financeiro. Acompanhar o pagamento é realizado pelo financeiro. Aí veja bem, na tabela é identificado a atribuição de cada um, tá certo? Então, captar clientes, ó, comercial. Cadastro do perfil é o pessoal do crédito. O setor, né? Identificar as necessidades com a concessão, pessoal do crédito. Faturar pedidos é com faturamento. Lançar valores é com financeiro e acompanhar o recebimento é com financeiro. Feita a distribuição dos nossos, como é que a gente pode falar, departamentos, né? Ou atividades. Aí vem para cá, ó. Viram? O processo de vendas da empresa passa necessariamente por 4 departamentos, de maneira horizontal, sendo que percebemos que o processo de concessão do crédito começa com a captação do cliente e termina no departamento de análise do crédito. Já o processo de recebimento dos valores tem início no departamento de faturamento e o término do departamento financeiro. Com isso, percebemos que dentro de um processo geral de vendas, podemos ter subprocessos, concessão de créditos e recebimento das vendas, ok? Aí, ok, vamos continuar com este mesmo exemplo da empresa de cosméticos e analisar dentro do processo de venda geral os subprocessos de recebimento das vendas. Tudo bem? Acompanhe os dados. A partir dos processos que são realizados para receber as vendas que foram efetuadas, os gastos para execução das atividades são os seguintes. Vamos lá. Departamento, captação de clientes, né? Atividade, faturar os pedidos. Foi verificado que existia lá um custo de R$ 12.000 no total.
Cadastro de perfil, lançar os valores, 30 mil. Identificar as necessidades de concessão, acompanhamento, 5 mil. Ao efetuar um levantamento dos direcionadores de atividades, tem-se o departamento de faturamento, fatura os pedidos, número dos pedidos registrados, são os direcionadores. Financeiro, lançar os valores, número de boletos gerados. Financeiro, acompanhamento, número de boletos não pagos. Olha só, percebam aqui que o financeiro ele tem dois procedimentos. Ó. Então tá relacionado aqui os dois, tá certo? Gente, só um segundinho que meu mouse tá parando aqui, só um pouquinho, viu? Voltei. Então, a Alessandra voltou aqui. Às vezes você mesmo vai ter que apurar todas as informações se for uma empresa pequena. Sim, Alessandra, é isso mesmo. O pessoal, às vezes a gente entra e quando vai ver não tem ninguém realmente para ajudar não, entendeu? Por isso que quando a gente começou a ver, são dados essas situações aqui como ferramentas caras para fazer, né? Porque são gerenciamentos que podem levar meses ou anos, né? E aí você vai precisar de uma equipe de apoio, né? Você muitas vezes vai ter que deixar alguém, às vezes até mesmo da própria empresa, verificando se aquilo ali acontece. E muitas vezes a pessoa nem faz essa análise direito, né? Porque não tem entendimento. Então, aí o consumo de cada um dos produtos foi aí número de pedidos registrados para o produto A é 4.800, produto B 3.200 e C 4.000. Deu um total de 12 mil pedidos, né? Número de boletos gerados dos pedidos é 1.400 aqui do produto A, 2.600 aqui do B, 1.000 do C, 5.000 no total. Número de boletos não pagos, 120 do financeiro, né? 190, 90 e 400. Percebam que o pessoal lá que trabalha para fazer os registros dos pedidos, eles trabalharam. Olha só, 4.800 pedidos, mas só foi gerado 1.400 boletos. Ó, né? E número de boleto não pago ainda teve 120. Ou seja, demandou trabalho para os setores, mas aí vocês percebem que cada setor trabalha menos. Então, respectivamente, o total deles aqui vai ser diferente também, tá certo? Então vamos lá. Resolução. O sistema de cálculo será exatamente como utilizamos na unidade 2, seção 2.3, né? Lembram que a gente lá trabalhou o custeio ABC. Então, passo 1. Transformaremos despesas dos processos em valores unitários de acordo com o consumo de cada um dos direcionadores. Então, número de pedidos registrados, a despesa foi 12 mil. Aonde é que a gente viu isso? Aqui, ó. Tá? O número de boletos gerado 30, número de boletos não pagos 5 mil, quantidade de consumo 12 mil, 5 mil, e aí a gente foi encontrando os valores unitários aqui, tá? Passo 2, determinar a despesa de cada um dos produtos de acordo com o consumo multiplicado pelo valor unitário. Então, a gente tem aqui número dos pedidos registrados, que nesse caso aqui foi 4.800 vezes 1. O 1 saiu daqui, né? Do número de pedidos registrado, e 4.800 saiu aqui de cima. Cadê? Aqui, do produto A, né? Aí fizemos do produto B, 3.200 vezes 1, 4.000 vezes 1 e assim por diante. Chegando a um total de 4.000 para o produto A, 14.700, né? Produto A, B, 21.175 e C, 11.125.
Então, chegando à conclusão de que o produto B possui uma despesa maior no processo de recebimento das vendas, em relação aos demais, em que podemos destacar a geração de boletos como um fator que exerce forte influência na composição das despesas para este fim. Nesse caso, o gestor teria que investigar as principais causas deste gasto, elevando em relação aos demais produtos, para procurar reduzir os valores dos boletos gerados para o produto B. Tá certo? Então, é